Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula hoje com o capítulo 1 do nosso livro, né? Nosso livro didático. Nesse capítulo nós vamos ter os objetivos que a gente já vai ver aqui na entrada, para a gente poder saber o que cai na prova, né? Como vão ser elaboradas as perguntas da prova, certo? E ainda a metodologia que nós vamos utilizar, certo? Então, nós queremos, nesse primeiro capítulo, fornecer as bases para a discussão ampla sobre o aprendizado da disciplina, como a mecânica dos materiais e fluidos, só que nosso curso agora, por enquanto, nesse volume 1 é só a mecânica dos sólidos. E nós temos aí, apresentar nesse capítulo, sugestões específicas, né, para o aprendizado. Né? Nós vamos dar dicas aí de como estudar a matéria. Temos também que fornecer uma estrutura geral do curso, né, uma estrutura matemática que envolve a mecânica dos sólidos e fluidos, e apresentar as divisões do livro. Né? E que nós temos aqui como metodologia de estudo aprendizado. Né? A mecânica dos materiais sólidos e fluidos é um curso que precisa observar as condições que vão se elencar a seguir. Né? O estudo e o aprendizado não são uma responsabilidade absoluta do professor e nem do aluno, mas é um resultado de uma interação desses dois indivíduos que assumem papéis complementares. É claro que o professor é o formador do aluno, mas o aluno precisa deixar-se formar, com uma atitude não passiva, agindo de forma interativa com o professor. Então, os papéis do aluno e do professor nós vamos definir a seguir. O papel do professor é apresentar de forma clara e concisa os princípios fundamentais, de modo que o estudante possa ler e compreender, né, o que está lendo. O professor precisa despertar o interesse do aluno. Né? Então, a compreensão da leitura é um pré-requisito básico para o aprendizado, porque isso já é feito durante a escola primária, quando você aprende a interpretar textos lá na disciplina de português, né? Ou de língua portuguesa. Então, o aluno precisa manifestar o desejo, né? Ele tem que ser voluntário, e a atitude de estudar o texto, revisar as aulas, fazer os exercícios, podendo antecipar-se até o professor, lendo o que será visto mesmo antes de comparecer à aula. Isso é uma dica muito boa, porque quando o aluno estuda na frente do professor, ele já vem para tirar as dúvidas, né? Tá certo? Mas nem todo mundo consegue fazer isso, mas sempre o professor vai dar aula, né? Que no caso sou eu, e tirar suas dúvidas no final da aula. Então, o aluno também precisa ter o desejo, né, de cumprir as suas tarefas, certo? Escolares, ou seja, cada tarefa o aluno precisa, né, ter a responsabilidade, a assiduidade, e na aula seguinte já está com as suas tarefas prontas. Então, o aprendizado ele se torna uma consequência de um comportamento bem direcionado e não é um acontecimento mágico. Então, não espere magias para você aprender uma tarefa ou aprender uma disciplina. Então, no caso aqui da figura 1, nós vamos ter aqui os conceitos que são dados em aula, né, com as suas hipóteses, os métodos, que são as formas de cálculo, com as suas equações básicas, os cálculos realizados em cima dos métodos aprendidos, com os resultados que a gente espera para determinados exemplos, e esses conceitos, métodos, cálculos vão levar a novos resultados, que são aqueles que você vai se utilizar na prática. As hipóteses, as equações e os resultados esperados vai descrever, no caso dos fluidos, o comportamento dos fluidos, mas essa disciplina é sólida, então vai descrever o comportamento dos sólidos. Tá? Então, o professor ele tem o seu lado humano. Então, muitas vezes, a aula não é exatamente aquilo que o aluno esperava. Né? E, às vezes, por uma questão de tempo, o professor não consegue atingir todo o objetivo numa única aula. Né? Então, quando isso ocorrer, o professor deve manifestar um interesse em sala de aula de conhecer as deficiências pessoais de cada um em relação ao seu método, né? E o que o aluno está tendo dificuldade, para que ele possa melhorar e corrigir, né, de forma direta ou indireta na próxima aula. Né? O que é importante? É importante fazer anotações.
não se consegue aprender se não trabalhar todos os sentidos ao mesmo tempo. A visão, a audição, o tato, né? Então, todo esse conjunto de percepção ajuda no aprendizado, tá certo? Então, a organização do conteúdo, ela cria uma sequência lógica, e se você fizer um raciocínio ascendente dos conceitos, você elabora aprendizado do seu curso, que é a montagem da teoria, né? Da fundamentação teórica daquilo que você está aprendendo, né? Então, o aluno precisa aprender a organizar na sua mente o conhecimento adquirido para poder, né, chegar no aprendizado de fato, tá certo? Aí vai ficar faltando o desenvolvimento do algoritmo para a solução e treino dos exercícios de fixação, né? O algoritmo é a maneira ou o método de se realizar uma determinada tarefa. Então, existem muitos exercícios que são repetitivos, né? Ou seja, você só troca os valores, né? E aí você refaz aquele cálculo. Muitas vezes, os exercícios no final do livro, tem muitos exercícios exatamente iguais. Você não precisa fazer tantos assim. Você faz os 3, que seja do mesmo tipo, e aí você guarda aquela ideia. Se você precisar, você faz mais. Mas nunca faça muito exercício do mesmo tipo. Procure fazer exercícios de tipos diferenciados, tá bom? Então, os métodos ou algoritmos de solução serve para criar a solução numérica. Isso aqui faz parte do processo criativo da solução e dos exercícios, tá? Então, algumas observações. O texto introdutório nunca explica tudo. O aluno precisa buscar informações e conhecimentos por ele mesmo. O aluno deve observar as abordagens alternativas existentes e utilizar material complementar no aprendizado, como filmes, simulações e experimentos. Então, nunca um assunto se esgota numa aula. Sempre tem algo a ser feito, algo a ser estudado, uma visão diferente. Às vezes um livro tem uma didática diferente, o professor usa uma, às vezes se adapta a uma outra. Então isso não é proibido nesse curso. Você pode se utilizar dos recursos e das fontes que você achar melhor. O aluno deve aprender praticando, ou seja, né, os fundamentos básicos, adquirir os fundamentos básicos por meio da prática de exercício. Gente, não tem jeito de você aprender se você não pôr a mão na massa, se você não começar a escrever equação por equação, conceito por conceito, e digerindo isso para você aprender. Às vezes o aluno fica falando assim, entendi. Ele acha que ler é resolver, né? Não. Então, é essencial resolver exercício. Evite, né, a tentação de ler e resolver. Ler e resolver não funciona. Vamos lá. Então, o aprendizado na nossa vida, ele passa por várias etapas, né? O professor, ele é um guia, né, um mentor do aprendizado, certo? Esse aprendizado, ele tem etapas de pensamento, de associação de ideias, de fixação de ideias, né? E assim por diante. Mas ele precisa chegar num estágio último, né? Que é a produção de um material ou de uma criação sua, pessoal. Por exemplo, um resumo, uma apostila, né, do seu jeito, da sua maneira de entender, um esquema gráfico, né, um mapa mental, são produtos, né, que podem ser gerados no aprendizado. Então nós temos aqui a informação, ela precisa ser assimilada, guardada, né, para você relacionar ela futuramente, né. Você tem que processar essas informações, organizar elas, separar, classificar, interpretar, discutir, julgar, concluir, né, gerar soluções de modelos que já são que já foram resolvidos por outras pessoas, ou seja, na forma de exemplos, né? E esse modelo, essa geração de soluções e modelos é uma parte de desenvolvimento e modelagem da própria ideia, onde você faz a integração e a criação daquilo que você aprendeu. E no final você obtém o produto, o objeto desejado. Às vezes é um programa de computador, né? Sai de uma análise de um assunto, de um exercício, às vezes uma planilha de cálculo, né? Às vezes um texto, às vezes um vídeo, né? Então isso são os produtos que saem da sua criatividade ou do seu aprendizado, né? Então nós precisamos nesse curso, né, de alguns pré-requisitos, né? Você precisa ter um conhecimento de álgebra, geometria, cálculo diferencial integral. Isso é básico, não tem como estudar mecânica dos materiais sem esse pré-requisito. Na parte da física, né, isso na parte da matemática, né? Bom,
Voltando só um pouquinho aqui, na parte da matemática, nós temos os conceitos de escalares, vetores, pseudos vetores, que é aquilo que se apresenta como vetor, mas no fundo não é vetor, matrizes tensores, que são os conceitos que vocês vão aprender aqui, e pseudotensoriais, que são quantidades, né, que são parecidas com tensores, derivadas integrais, que são do cálculo diferencial integral, série de Taylor, e relações trigonométricas. Na parte da física, né, nós temos a primeira, segunda e terceira lei de Newton, onde temos a estática e a dinâmica dos corpos rígidos. O conceito de centro de massa, momento linear, momento angular, rotação, momento de inércia. Então, se você já conhece essa parte da matéria, muito bom. Aqui nós vamos fazer uma revisão dela, né, de uma forma bem rápida, né, somente para encaixar na sequência daquilo que vamos aprender. Leis da termodinâmica também precisa. Só que no curso de mecânica dos sólidos não é necessário agora, somente no curso de mecânica do contínuo ou termodinâmica. O conhecimento do sistema internacional de unidades, né? Sempre a gente vai ter alguma porcentagem de exercício onde envolve na solução uma transformação de coordenadas, né? E até o uso de sistemas de unidade um pouco diferentes, como o sistema inglês. Tá? Então, nós temos também vários exercícios resolvidos, né, nesse volume, né, e o professor também pode apresentar isso em sala de aula. Né? Expandir os tópicos de mecânica, né, para, por exemplo, tópicos especiais de mecânica do corpo humano, estrutura óssea, né, e assim por diante. Também nós temos a realização dos workshops, ou debates, onde são apresentados algumas questões para os alunos, né, ou situações para que o aluno venha explicar na frente do quadro para os seus colegas. Né. Então eu uso sempre aquela ideia de que a sala de aula é um conjunto de batatas de conhecimento. Nós temos que juntar essas batatas e formar um purê do conhecimento, ou seja, todo mundo precisa conhecer o que todos conhecem, se trocar as informações, ok? Isso é feito através do debate. Então, como resolver os exercícios, né? Vamos ver lá. A gente sempre precisa relacionar concisamente as informações. As informações elas precisam estar coesas, tá? Concisas. Então, em primeiro lugar, captar as informações do problema. Então, você tem que saber o que é dado e o que é aquilo que precisa ser calculado. Então, você muitas vezes vai precisar fazer um esquema do sistema problema, um volume de controle, ou seja, aquilo que está associado ao seu problema, aquilo que entra, aquilo que sai, né, no cálculo do seu problema. Né? Forças de entrada, forças de saída, fluxos de entrada, fluxos de saída e assim por diante. Tá? Então, você tem que estar sempre seguro, né, de você saber delimitar esse sistema, né, que está sendo apresentado nos exercícios, com o seu volume de controle de uma forma conveniente. E também o sistema de coordenada. Não esqueça que o sistema de coordenada é muito importante. Aí você faz uma lista das fórmulas matemáticas e das leis básicas que você acha que vai ser úteis para resolver aquele problema. Depois você lista as hipóteses, que são aquelas que vão simplificar as considerações que serão aplicadas no problema. Aí você usa, né, começa a partir para a solução, né, o problema algebricamente. Mas antes de substituir os valores, você movimenta as variáveis e as equações para deixar elas em forma algébrica e que no final é que você substitui pelo valor dos dados fornecidos. Tá? E sempre pense que quando você fornecer os dados numéricos para o cálculo do resultado final, você precisa estar coerente com a sua sistema de medida. Tá bom? Aí, no final, você verifica se as respostas, né, e reveja as hipóteses estão coerentes, né, se não há absurdos. Depois, você destaca as respostas e veja se tem grau de realidade aquilo, porque às vezes o raciocínio está todo certo, você errou em alguma coisa e o resultado é totalmente absurdo em relação à realidade. Então você tem que ter esse senso de realidade e o professor sempre vai procurar dar isso na sala de aula, para que você perceba o que é um cálculo plausível e uma coisa absurda. Então, relacione o que você aprendeu. Né? Isto é, o seu problema e as suas respostas com o seu dia a dia, com a sua realidade. Né? Então, sempre lembrando que tudo que você vai aprender
tem uma aplicação prática também. Então nós temos nesse livro o capítulo 1, né, que está falando das metodologias utilizadas no livro, que é esse capítulo que nós estamos lendo, né, a apresentação do curso. O capítulo 2, uma revisão básica dos campos escalares, vetoriais e tensoriais, que é uma revisão da matemática. O capítulo 3, uma revisão da mecânica, né, newtoniana, aplicada a um sistema de a uma partícula, a um sistema de partícula, a um sólido e a um fluido. Então veja, sempre esse livro está fazendo essas comparações dessas 4 situações: partícula, sistema, partícula, sólido e fluido, para que você entenda como é que o mesmo conjunto de leis da mecânica são aplicadas em cada um deles, e você entenda qual é a diferença de cada um deles. No caso, esse volume é aplicado a sólido, mas a gente apresenta nesse volume mesmo as equações para o fluido, para você sentir a diferença de cada um deles. Capítulo 4, a mecânica do ponto material no plano do espaço. Essa aqui é a mecânica quando o objeto ele é desprezado a sua forma, né, e é colocado como se fosse o centro de massa, um ponto material em movimento. Então essa é a base para todo o cálculo, porque depois você vai considerar o sólido como um todo, né, com todas as suas dimensões, mas começa com isso aí. Capítulo 5, os materiais sólidos, né, onde mostra as ligações químicas, né, as considerações gerais e as considerações mais simplificadas, para que você entenda o objeto de estudo como sendo um sólido. Nós temos a análise do equilíbrio dinâmico do corpo rígido, né? Nessa análise do equilíbrio dinâmico, a gente tem as forças, né, junto com a velocidade e as deformações ou os deslocamentos, né, os deslocamentos e as deformações, que é a dinâmica, né? A estática só são as forças, a dinâmica você tem os deslocamentos, deformações e as velocidades, né? E, por último, depois que você entender toda essa sequência, você tem a análise do equilíbrio estático de estruturas no plano e no espaço. Ou seja, você primeiro começa estudando condições estáticas, mesmo que você saiba que todo o seu equacionamento até então era aplicado a uma situação estática e dinâmica. Então, primeiro nós estudamos estrutura estática. Depois, no próximo volume, é que nós passamos para a estrutura dinâmica. O que seriam estruturas dinâmicas? Aquelas estruturas em que apresentam deslocamento e deformação, né? No caso do deslocamento e deformação, nós temos a elasticidade, né? E no caso de escoamento, né, que também faz parte do movimento, né, de um equilíbrio dinâmico, nós temos os fluidos, né, que escoam. Isso já vai ser no volume 6 dessa coleção. Ok? Então vamos ter agora aqui uma visão geral do que a gente precisa além das 3 leis de Newton. A gente vai aprender situações bem diferentes agora. Por exemplo, o que é uma equação da continuidade, né? Nós vamos aprender o que é a aplicação de um produto vetorial, um produto misto na forma de derivadas, que vai ter uma derivada material, uma coisa chamada gradiente, divergente, rotacional, né, e diádicos, né, que são conceitos matemáticos que vão ajudar na elaboração de toda a teoria e de toda a fundamentação que você precisa para aprender essa disciplina. Então, por exemplo, uma coisa que acontece, que é bem geral nesse curso, é, por exemplo, as leis de fluxo são muito parecidas. Por exemplo, sempre é um gradiente de uma concentração, um gradiente de uma densidade e assim por diante. Então, a lei de Fick é o gradiente de uma densidade ou concentração. A lei de Stevin é um gradiente de pressão. A lei de Newton é um gradiente de velocidade. A lei de Fourier é um gradiente térmico. A lei de polarização elétrica é um gradiente do campo elétrico. A lei de polarização magnética é um gradiente do campo magnético. Todas essas leis são formadas por uma constante vezes o gradiente de alguma grandeza. Então essa é a definição que Gibbs, né, relacionou para as leis de fluxo, né? Sempre são proporcionais a um gradiente. Por outro lado, existe a definição de fluxo, né, que é a variação no tempo e a variação no espaço de uma grandeza x qualquer, como uma dessas daqui que a gente viu. Normalmente, né,
você consegue escrever o fluxo também como uma densidade daquela grandeza, ou seja, aquela grandeza por unidade de volume, aquela quantidade, vezes a velocidade com que o processo está ocorrendo. Então, essas estruturas são muito básicas. Eu esqueci de falar aqui que as densidades generalizadas é sempre a grandeza por volume, que você pode relacionar entre a quantidade ou grandeza por massa e massa por volume. Ou seja, massa por volume dá a densidade normal que nós conhecemos, então a grandeza da quantidade é a densidade normal, né? A grandeza da quantidade não, a densidade, né? O valor quantidade é dado pela densidade ou massa específica multiplicado pela derivada por unidade de massa. Isso aqui vai ficar mais claro mais para frente, tá bom? Não se preocupe, é só para poder você entender que essas estruturas novas da matemática vão aparecer, né? Então nós vamos ter escalares, quando não aparece a setinha, vetores, variações vetoriais, né? Variações infinitesimais, com um DU aqui com um D pequeno para mostrar que uma variação infinitesimal, certo? Nós vamos ter a escalar e a vetorial, nós vamos ter a integral, que é uma soma infinitesimal, né, de um vetor, e assim por diante. Então nós vamos ter várias interpretações também que vão ser dadas a cada um desses conceitos. Bom, então vamos dar uma olhada aqui na estrutura geral da mecânica. Como que funciona a mecânica? A mecânica geral, ela trata da massa. Agora, partículas e corpos rígidos, elas tratam de uma coisa chamada estado de repouso, que é a multiplicação da massa pela posição. Essa quantidade ela é muito importante para definir centro de massa. Então veja, uma derivada, né, se você considerar a massa constante, a derivada dessa quantidade vai ser a variação da posição do tempo, que é a velocidade, dr dt. E mais uma derivada dessa quantidade agora chamada de momento linear, vai ser a força. Então nós temos aqui uma sequência de duas derivadas a partir de um conceito básico, onde você tem a estática, a cinemática para a velocidade e a dinâmica para a força. Isso para a mecânica das partículas. Quando você tem mecânica dos sólidos, você tem que considerar a parte estática também, como a gente considerou aqui em cima, a parte elastocinemática, ou seja, os corpos são deformáveis por elasticidade, mas de uma forma onde você mede as deformações como se fosse uma velocidade, e elastodinâmica, que as mesmas deformações são medidas pelas suas derivadas segundas, análogas a uma aceleração. No caso do fluido, veja, né, é muito parecido com aquele caso do sólido aqui em cima, aqui, ó, da estática aqui, né? Então, na fluidostática, né, assim como na elastostática, você estuda uma quantidade chamada momento de repouso, que agora é uma densidade vezes a posição, não é só a massa, porque todas as quantidades nos meios contínuos, como os sólidos e os fluidos, são em unidade de volume, então a massa ficou massa por unidade de volume, que é a densidade. A derivada dessa quantidade, nós temos a fluidocinemática, que é o fluxo, né, de massa, que é dado pela densidade vezes a velocidade. E uma derivada dele produz a força, né, que é a densidade vezes a aceleração. Então veja a analogia que tem com o movimento das partículas lá, né? Primeira derivada, segunda derivada. Primeira derivada, segunda derivada. Dentro da termodinâmica, né, quando você já construiu toda essa estrutura, o que ficou faltando para os fluidos, né? A questão termodinâmica, nós temos a termostática, que é do equilíbrio, a termocinemática, que é a transferência de calor, né? E a termodinâmica em si, quando você considera situações de não equilíbrio. Se você considerar carga elétrica, veja, além de movimento, temperatura e carga elétrica, você vai ter eletrostática, eletrocinemática e eletrodinâmica a ser considerada nos corpos, né, e nos fluidos. Os corpos sólidos e nos fluidos. Tá bom?
Então vamos ver aqui mais um pouquinho, para a gente já estar terminando aqui a nossa aula, as diferentes, vamos ver aqui, figura 1.7, assim, como é que é formada uma ciência? Uma ciência, ela é sempre formada por leis, né, fenomenológicas, no caso das ciências exatas, especificamente aqui, mas a estrutura matemática que acompanha ela. As leis com a estrutura matemática que formam essa ciência, tá bom? Essas leis fenomenológicas, elas são leis extraídas da natureza, né? Elas não têm antecedentes, né? Dentro da matemática, você tem a construção lógica, que junto com as leis, né, criam os conceitos científicos, né? Então vamos ver aqui um pouco da mecânica dos sólidos, como é que ela funciona. Nós conhecemos a geometria, a álgebra e o cálculo que vem da matemática. A geometria, ela se relaciona muito com a mecânica. Por quê? Porque descreve as figuras geométricas dos corpos em movimento. A álgebra, ela é muito relacionada com a termodinâmica porque ela descreve as equações, né? E o cálculo, ele é muito próximo ao eletromagnetismo, porque sempre você vai precisar de análise gráfica, tá? Juntando a matemática, a mecânica, a termodinâmica e o eletromagnetismo, né, que são áreas da geometria, álgebra e cálculo, são da matemática, e mecânica, termodinâmica e eletromagnetismo são áreas da física, nós temos aqui a estática, a cinemática e a dinâmica dos sólidos e dos fluidos. Então, o que vai determinar se é sólido ou fluido, né, vai ser a constituição do meio. Tá? Então, a lei que rege o meio, se é uma lei de elasticidade ou se é uma lei de fluido. Aqui nós temos o estado sólido, né, que uma vez que você conheça essas leis, certo? Você está apto a estudar estado sólido, a mecânica estatística, que é relacionada com as partículas, e a mecânica quântica. Juntando essas áreas, né, o estado sólido leva você para a física atômica, a mecânica estatística para a física das partículas e a mecânica quântica para a cosmologia. Então essas aqui são as áreas principais em que, combinadas elas, né, geram essas novas áreas da ciência. Tá bom? Só que o nosso curso não atinge tudo isso aí, é só um escopo geral para você saber quais são as fronteiras que estão ao seu redor. Tá bom? Então, vamos ver aqui como é que se contextualiza a mecânica dentro das demais mecânicas. Nós temos a mecânica clássica, que é a mecânica newtoniana. Ela foi transformada para a linguagem dos materiais sólidos e fluidos em mecânica do contínuo, né? Só que essa mecânica, ela é toda determinista. Depois nós temos uma introdução de uma visão mais estatística dos problemas, tá? Através dos princípios das incertezas, né? De quantidades no espaço de fase, que é um espaço entre você relaciona a posição, velocidade ou momento com a posição, e aí você chega na mecânica quântica a partir do momento que você começa a estudar relações microscópicas, tá bom? Então tudo isso aí é o escopo geral da mecânica. Tá? A pergunta que surge também é o seguinte: do que trata a mecânica dos sólidos e fluidos? O que é mecânica? Então, mecânica é a parte da física que estuda o equilíbrio, o movimento e as suas causas. Então, quando você está preocupado com equilíbrio, movimento e causa, você está estudando mecânica. O que é um sólido? É toda substância que não escoa sob a ação do seu próprio peso, né? Você coloca alguma coisa ali parada em algum tempo, ela não vai escoar do seu próprio peso, como acontece com uma gelatina, né? ou com mel, né? Ou mesmo com a água. Tá bom? Então, o sólido, ele se deforma até o limite de sua ruptura, né? Então, o sólido, ele pode escoar apenas às custas da deformação que está aplicada a ele, né, que no caso são sólidos que escoam plasticamente até se romperem, tá? Sob a ação de um esforço normal ou tangencial, por exemplo. Então, o que são considerados sólidos? Também são considerados como sendo estruturas que têm a função de transmitir ou resistir à ação de esforços externos. Tá
bom? Se ele não transmitir, não resistir a essa ação, ele não pode ser considerado sólido, tá? Então, é necessário também que se mantenha uma forma definida, onde eles são submetidos à ação dos esforços, né? Os sólidos são considerados rígidos quando a distância relativa entre qualquer dois dos seus pontos materiais não se altera no tempo. Então, se você tem um sólido aqui, você marca 2 pontos nele, você deforma, né? Aí você tenta deformar. Não mudou nada? Não mudou. Então você aplica mais força. Não mudou nada? Não mudou. Então você considera esse sólido como sendo rígido. Fluido é toda substância que escoa sob a ação do seu próprio peso. Então a água, se você colocar num recipiente, né, que facilite ela escoar, ela vai escoar sob o seu peso. O mel, né, a gelatina e assim por diante. Então veja só, a gelatina, quando ela começa a derreter em função da temperatura, tá? Eu esqueci de falar isso lá na frente. Então a substância fluida, certo? Ela vai escoar, né, sem um limite de ruptura. Então a gente diz que ela escoa continuamente, tá? Ela não chega a se romper, ela só escoa e vai se espalhando, né? Mecânica dos materiais sólidos. Então, juntando agora os conceitos mecânica, sólido e fluido, o que é a mecânica dos materiais sólidos? É a parte da física que trata dos sólidos rígidos, como dos deformáveis, que a gente viu ali antes, né? E a mecânica dos materiais, que no caso está relacionada à mecânica dos sólidos, trata também de sistemas formados por sólidos como uma máquina e estruturas, né? Então, a mecânica dos materiais sólidos deformáveis e a mecânica dos meios contínuos são aquelas que tratam apenas dos sólidos deformáveis, né? É a parte da mecânica que trata apenas dos sólidos deformáveis, né? Então nós temos aí a definição de mecânica dos materiais sólidos, né? A gente chama de mecânica dos materiais porque, para diferenciar da mecânica dos sólidos, é por causa da sua aplicação em engenharia, né? Porque normalmente você estuda o sólido sem se preocupar se ele é um plástico, né, se ele é um metal ou se ele é uma cerâmica. Mas quando você se preocupa já com o tipo de material que ele é, né, a mesma mecânica dos sólidos é chamada de mecânica dos materiais. Bom? E a mecânica das estruturas é a parte da mecânica dos sólidos, né, deformáveis, né, no caso, que trata das estruturas que são construídas pelo homem, né? Máquinas, prédios, né? Motores, né? Automóveis, navios, né? Então, as estruturas que são construídas, que vão sofrer força, carregamentos, né? Solicitações, que é chamado de mecânica das estruturas, tá bom? Uma parte bem específica é aquela usada nas construções civis, que são, né, os edifícios, né, da construção civil em engenharia. Tá bom? Então, para uma conclusão aí, a mecânica dos materiais sólidos e fluidos é a parte da física que estuda o equilíbrio, o movimento, a deformação e as causas da deformação dos corpos, né, que podem deformar-se até o limite da sua ruptura ou continuamente, né, sob a ação de forças normais e tangenciais. Basicamente, trata-se do problema das forças e suas consequências, ou seja, deformação, movimento, trabalho e dissipação de energia. Então, veja, por que é importante a mecânica dos sólidos? Porque é o seguinte, quando você faz um projeto, constrói uma máquina, né, que vai ser utilizada numa indústria, ou um automóvel, ou constrói um edifício, você tem que a questão do trabalho, ou seja, aquilo que você vai utilizar, né, como um benefício para você, certo? A energia que vai ser necessária, então, e o custo. Então, você não consegue dimensionar custo se você não conhecer, né, a quantidade de energia utilizada para construir ou para preparar um material, né, para você dimensionar e obter um trabalho, né? Ou seja, para você obter um benefício, né, a partir daquilo que você
você está produzindo, né? Então, o conhecimento e compreensão dos princípios básicos e dos conceitos da mecânica dos materiais sólidos e fluidos são essenciais para se analisar qualquer sistema no qual um sólido é utilizado normalmente como meio produtor de trabalho, né? Foi o que eu falei, certo? Então, uma alavanca, né? Uma manivela, uma engrenagem, tudo vai ser utilizado para a realização de um trabalho, né? É aí que reside a sua importância, pois o trabalho equivale a energia, certo? E a energia está relacionada com o custo e o benefício, porque você sabe que nós pagamos pela energia que nós utilizamos, né? Quando nós pagamos, nós precisamos avaliar o custo. E se você constrói algo ou produz algo que vai ser vendido, você vai querer saber o lucro. E para saber o lucro, você tem que saber o custo do seu produto construído, da sua máquina, né? E assim por diante, tá bom? Vamos aqui então. Bom, então sempre os alunos têm aquela pergunta básica, né? Por que eu devo estudar essa matéria? Essa matéria é importante para mim? Não, essa matéria não é importante, você não precisa estudar ela. Então sempre tem aquela desculpa, mas eu quero saber onde que eu vou aplicar isso, né? Então, a mecânica dos sólidos e fluidos, ela se insere no contexto da engenharia como uma ferramenta de capacitação do engenheiro, tá? Para que ele possa dimensionar materiais que resistirão ao tempo e ao espaço. Ou seja, por meio da mecânica dos materiais e dos sólidos e fluidos, é possível dimensionar resistências de operação em serviço, processos, barreiras para conter pressões provenientes de escoamentos de fluidos, etc. Tá bom? Então, como a mecânica dos sólidos, né, se relaciona com os assuntos tratados em outras áreas com as quais já estou familiarizado. A mecânica dos materiais sólidos e fluidos incluirá conceitos avançados estudados na mecânica das partículas de Newton, na termodinâmica, na geometria e o cálculo diferencial. Então, você já precisa estar familiarizado com esses conceitos para entender a mecânica dos sólidos e dos fluidos, tá bom? Então, vamos lá. Leis fenomenológicas. Mas a matemática forma a ciência, isso nós já vimos, né? Quais são as aplicações, né, dos diferentes tipos de sólido que a gente tem? Existem diferentes tipos de sólido que podem ser classificados quanto ao seu comportamento frente à compressibilidade ou quanto à sua rigidez, né? Então, sólidos e fluidos compressíveis são aqueles que, quando submetidos a uma variação de pressão, apresentam variação do seu volume devido ao acúmulo de energia elástica. Quando retirada a pressão, o sólido volta ao seu volume inicial. É o caso das borrachas, né? Por outro lado, sólidos e fluidos incompressíveis são aqueles que apresentam um comportamento oposto aos sólidos compressíveis, ou seja, não sofrem variação em seu volume quando sujeitos a uma pressão externa. Todos os sólidos reais possuem rigidez, e por sua vez os fluidos uma viscosidade. Portanto, quando submetidos a um movimento, apresentam o fenômeno de atrito ou viscosidade. Então, no caso, aqui está sendo feita uma analogia entre o atrito e a viscosidade, ou seja, o atrito é para o sólido quando ele está entre duas superfícies, e a viscosidade é para o fluido entre as camadas interiores do fluido. Bom, o atrito ou a viscosidade resulta fundamentalmente da aderência do sólido ou fluido à superfície a qual se deforma, e a rigidez ou a viscosidade é devida à coesão interna da transferência da quantidade de movimento entre os planos cristalinos do sólido com as camadas do fluido em decorrência da deformação. Então, o que é, por exemplo, né, a coesão interna, né? São aquelas ligações químicas que formam o sólido, e no caso, os planos cristalinos estão ordenados ou não por forças coesivas formando o sólido. No caso do fluido, essas forças já são mais atenuadas porque facilitam o escoamento do fluido, tá? Então, dessa forma aparecem forças tangenciais, né, também chamadas de forças de cisalhamento, entre as partes em movimento. Então, quando elas começam a se movimentar, no caso do fluido, né, ocorrem as forças de cisalhamento e tangenciais.
Bom, uma aplicação baseada na rigidez dos sólidos é a realizada nas estruturas usadas para flexionar, como os engastes, tá bom? Então aí tem um exemplo para o sólido e um exemplo para o fluido. Então, a mecânica dos materiais, ela é importante para a engenharia? Sim, é importante para a engenharia civil, para a engenharia mecânica e engenharia de materiais, né? Por quê? Porque é por meio dela que você vai quantificar a energia necessária para a conformação de diversos tipos de materiais, possibilitando assim uma boa relação custo-benefício, tanto do processo como do produto final. A mecânica dos materiais sólidos e fluidos na engenharia de materiais. Entre os processos mais importantes de conformação destacam-se a prensagem e a laminação, né? No caso de metais, né? Que é usada nas principais áreas de engenharia de materiais, cerâmica, metais, cerâmica e polímeros. O que você precisa saber de sólido e fluido, no mínimo, tá? Você precisa saber o que é um sólido, o que é um fluido. O movimento do corpo rígido, translação e rotação, você precisa aprender a calcular a velocidade, a aceleração, entender o que é o movimento. O que são as condições de não deslizamento, que são os atritos, né, as restrições ou os vínculos. O que é a lei de deformação de Hooke, né, e a taxa de deformação de Newton, que é uma analogia, né, à lei de deformação de Hooke. Qual é a relação entre deformação, tensão normal e cisalhamento? Né? Como se expressa matematicamente um perfil linear de rigidez, né, que no caso é um corpo elástico, no caso do fluido é um fluido newtoniano. Como se classifica os sólidos e os fluidos quanto à deformação normal e a de cisalhamento, quanto ao regime e à temperatura. Então, dentro da estática dos sólidos e fluidos, você tem o princípio de Pascal e o significado das tensões normais e tangenciais, tração e compressão. Tá bom? Na parte de cinemática, você tem a relação entre deformação de um sólido e de um fluido, que significa um regime estacionário, né? Aliás, qual é a relação entre a deformação de um sólido e um fluido? Você precisa saber diferenciar o que é deformação num sólido e deformação num fluido. E o que significa regime estacionário e permanente. Então, o estacionário é aquele que não depende do tempo, né? E o permanente, né? E o não estacionário, né, é aquele que não depende, que depende do tempo, né? O estacionário não depende e o não estacionário depende do tempo. Qual é a diferença entre sistema e volume de controle, né? Essa diferença, ela está muito mais voltada para a forma como você descreve o seu problema. Que existe uma forma que a gente chama de integral ou euleriana e uma forma diferencial chamada de lagrangiana. Então, numa você define sistema, no outro você define volume de controle. Tá bom? Isso a gente vai ver mais para frente também. Como se define a densidade generalizada, uma taxa generalizada, um fluxo generalizado. Então, esses aqui são os pré-requisitos para a cinemática dos fluidos. Como aplicar o conceito de volume de controle, superfície de controle, no cálculo de escoamento. O que é a equação da continuidade, o que ela significa, né? Saber como aplicar os teoremas de Gauss, os teoremas da divergência de Green-Stokes, né? O que é a equação de Euler e Bernoulli, tanto na versão integral como diferencial, né? Qual é a relação entre a equação de Bernoulli com a primeira lei da termodinâmica, por exemplo, né? Qual é a equação geral da rigidez interna de um sólido, né? Isso tudo são as coisas que você precisa aprender da cinemática dos sólidos e dos fluidos. E da dinâmica? Da dinâmica nós temos a equação de Lamé para os sólidos, né? E a equação de Navier-Stokes para os fluidos, né? O que é uma zona elástica e plástica, né? Qual a diferença entre o comportamento de um sólido dentro e fora da zona elástica e plástica? Qual é a diferença entre sólido compressível e incompressível? E como se explica matematicamente, com base na mecânica do sólido, o funcionamento de uma prensa e de uma laminadora. Bom, então, no final do curso, você vai ter
que está a aplicar as equações básicas a resolver problemas novos, né, mecânica dos materiais. Você precisa desenvolver autoconfiança e habilidade matemática, né, para estudo de técnicas em sólidos. Está capacitado a encontrar soluções para problemas com maiores graus de dificuldade e assim por diante. Bom, então aqui nós encerramos a nossa primeira aula e a próxima aula vai ser campos escalares vetoriais e tensoriais, que é uma revisão da matemática, tá bom? Obrigado, eu agradeço a participação de vocês e façam os exercícios, né? E até mais.